A disputa pela presidência da República, em 1994, se deu essencialmente entre Lula, que era mais uma vez candidato pelo PT, uma frente de oposições, agora enfrentando Fernando Henrique Cardoso. A candidatura de Fernando Henrique foi altamente beneficiada pela instituição da URV e pelo Plano Real. É preciso também entender que foi extremamente importante naquela altura, para a vitória, a formação de uma frente partidária. A frente PSDB, PFL e PTB representou um fator bastante importante para garantir a vitória do presidente Fernando Henrique logo no primeiro turno. O Plano Real apresentou muitas diferenças com relação a planos anteriores. Primeiro porque ele acabou com a chamada indexação da economia. Quer dizer, acabou com aquele circuito de que os preços vão aumentando em função da inflação, etc. Ele quebrou isso. Fernando Henrique chegou às 9h30 da manhã. Cercado de crianças, comeu pão com manteiga e tomou café puro. Foi interrompido para dar autógrafo. Fernando Henrique pagou a conta de 55 centavos com uma nota de R$1 e recebeu um desconto de 5 centavos. A partir dos anos 80, em todos os países da América Latina, ocorreu o que se chama uma crise do Estado, uma crise das funções que tinham sido as funções tradicionais do Estado. Quais eram essas funções tradicionais, que vinham, digamos, de 1930 para frente? Eram as funções de um Estado que tinha um papel importante de financiar a economia, financiar o desenvolvimento econômico, controlar, ser dono, inclusive, de empresas nas áreas estratégicas. Tudo isso levando a um desenvolvimento que tinha o Estado como eixo. No caso brasileiro, a tentativa de mudar esse modelo do Estado, tornando mais flexível, privatizando serviços, começou de uma maneira muito tímida no governo Sarney. Avançou algo no governo Collor, mas foi no governo Fernando Henrique que se deram as privatizações de empresas importantes. Declaro vendida as ações da Teleste Participações S.A. pelo valor de R$5.783 bilhões, com ágio de 64,28%. Então, as privatizações são um fenômeno dessa reavaliação, dessa mudança das funções do Estado, pensada em termos diferentes do que se tinha no passado. A característica do governo Fernando Henrique, do ponto de vista político estrito, vamos dizer assim, foi a existência de 2 mandatos, isto é, houve 2 eleições, a primeira e uma segunda, que levaram a 8 anos desse governo. A hipótese de reeleição não existia no nosso sistema republicano. Ela foi votada no Congresso, né, através de uma alteração da Constituição, e foi por via dessa alteração da Constituição que se deu a possibilidade de Fernando Henrique voltar a se candidatar em eleições disputadas mais uma vez contra Lula e que ele veio a vencer. O primeiro mandato foi basicamente a consolidação inicial do Real e as reformas da Constituição e a tentativa de fazer algumas reformas que são necessárias, a Previdência, a da administração pública, etc. Bom, essa tentativa foi frustrada até certo ponto, porque a reforma da Previdência não foi feita. Então, eu diria que nós avançamos bastante no primeiro mandato
né, no que diz respeito à parte econômica, quebra de monopólios, etc. Bom, o segundo já foi caracterizado pelas turbulências da globalização, porque ele se iniciou sob a crise do México, que foi em 98, 99, e foi uma crise atrás da outra. Então, qual foi o trabalho no segundo mandato? A despeito de tudo isso, manter o Brasil razoavelmente bem. Apesar das turbulências, crescemos pouco, mas crescemos. No conjunto, o mais importante para mim é outra coisa. É democracia e é um clima de respeito, de tranquilidade. Um clima que permitiu e permite que as pessoas exponham seus pontos de vista com toda a liberdade. Eu acho que isso é importante para que o Brasil possa realmente ser uma democracia, que não é fácil, por causa da desigualdade e da pobreza. As privatizações funcionaram em alguns casos, em outros não. Houve esse clima de maior responsabilidade do Estado. O gasto vinculado com a arrecadação, não se gasta o que não se tem. Né? Isso é a lei da responsabilidade fiscal. Esses são os aspectos, digamos assim, mais positivos de todo esse período. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso teve grandes méritos na projeção do Brasil no exterior, na consolidação das instituições e como exemplo de afirmação definitiva da democracia no país. Alô, Marciano. Alô, Marciano. Câmbio. Alô, planeta vermelho. Agora, o Brasil continua um país desigual. Os níveis das diferenças não foram quebrados, isso não é fácil. Houve uma redução de desigualdades logo depois do Plano Real. O Plano Real teve esse efeito muito positivo, mas ao longo dos anos, a distribuição de renda voltou a apresentar os mesmos resultados negativos.